Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Meu nome é Evandro Sabarreto Leitão, natural de Fortaleza, Ceará. Nasci no dia 16 de abril de 1967. Tenho 3 filhos, um neto, e minha vida, minha formação, praticamente toda ela foi no Colégio Santo Inácio, até o 2º ano científico. No último ano, no 3º ano científico, eu fiz no Colégio Batista. Fiz a universidade, eu me formei em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Posteriormente, eu fiz Direito pela Faculdade Integrada do Ceará, FIC. Tenho pós-graduação em Marketing e Serviço, assim como em Gestão Pública. No esporte, atuei como dirigente do Ceará Sporting Clube, onde em 2006 início de 2008 fui diretor administrativo, financeiro, diretor de futebol e vice-presidente. E a partir de 2008 até 2015, final de 2015, fui presidente do Ceará Sporting Clube. Atualmente estou como presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, acompanhando a distância e hoje, em 2010, foi minha primeira experiência na política partidária, onde nos candidatamos e naquela época tiramos 31.850 votos para deputado estadual. 2011 a 2013 fomos secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, antiga STDS, hoje Secretaria de Proteção Social. Para mim foi uma experiência extremamente gratificante, onde nós conhecemos as políticas públicas na área social, tanto na área da proteção social básica, que é um segmento onde você atua de forma mais preventiva, com os projetos, com os programas do governo do Estado, que atendem às necessidades do público mais vulnerável, como também a proteção social especial, que é aquela onde nós temos aí o segmento das unidades de internação do Estado, são as medidas, os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas nos equipamentos do Estado. Nessa perspectiva da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, também atuamos na área do trabalho, onde capacitamos aí diversos jovens, inserimos no mercado de trabalho através do IDT, que é um braço do Estado, onde todos esses jovens que são capacitados através dos nossos programas, eles são inseridos no mercado de trabalho, nas empresas que elas fazem a captação através dos programas do Governo do Estado, da Secretaria de Proteção Social. Em 2014, nos candidatamos novamente e tiramos mais de 70 mil votos, 70.467 votos para deputado estadual, quando nós tivemos aí foi a nossa primeira eleição que obtemos êxito, e exercemos de 2015 a 2018, o nosso primeiro mandato, quando em 2018 nos candidatamos novamente e tiramos mais de 83 mil votos e nos reelegemos para deputado estadual. No primeiro mandato de deputado estadual, fomos convidados para sermos o líder do governo, na época do governador Camilo Santana, primeiro governo Camilo Santana, o que nós exercemos de 2015 a 2018, 2015, 2016, 2017, 2018. Em 2019, na nossa reeleição, fomos eleitos primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando exercemos esse mandato em 2019 e 2020. Agora, em 2021, fomos eleitos presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e estamos aí exercendo esse importante cargo desde 1º de fevereiro desse ano. Estamos aí completando aí 4 meses à frente dessa casa. Portanto, assim, para mim é um motivo de muito orgulho, mas sobretudo de muita responsabilidade, exercendo uma função que muito nos dignifica, e sabedores que somos que
quanto maior a responsabilidade, mais trabalho nós temos que desenvolver no estado, aqui no estado do Ceará. Olha, a vida da gente, nós muitas vezes tomamos algumas decisões onde a vida vai fazendo com que nos possa alertar, nos possa abrir os olhos para aquilo que a gente pode fazer em prol das pessoas que mais necessitam. A minha vida pública eu iniciei no esporte, né, através do Ceará Sporting Clube, quando naquela época o clube estava em situação extremamente difícil e nós tivemos a condição de dar uma participação, sobretudo nesse momento de dificuldade, onde ninguém queria, a gente pôde dar nossa participação e tivemos a condição de gerir uma associação onde tem uma variável extremamente forte, que é a paixão, mas que a gente pudesse impor uma nova filosofia de liderança e de trabalho. E através dessa nova filosofia que foi implantada, nós conseguimos, o grupo conseguiu um certo destaque. Com esse destaque que o clube teve, que todos nós tivemos, veio a necessidade, digamos assim, de algumas pessoas viram em nós a condição de nos colocar à disposição da sociedade para que nosso nome pudesse ser avaliado e analisado, para que a gente pudesse dar nossa contribuição na política, porque somente através da política que nós podemos verdadeiramente mudar a vida das pessoas. E daí, com esse chamamento que nós tivemos, né, na época eu ainda até hoje ainda tenho um grande amigo chamado André Figueiredo, presidente do nosso partido, do PDT, que ele começou a plantar a ideia de que eu poderia estar nos filiando a um partido político. No primeiro momento eu tive uma certa resistência, porque não tinha isso em mente, mas depois, com o passar do tempo, nós nos filiamos e aí veio a primeira experiência, quando nós nos candidatamos, eu digo até de uma certa forma precoce porque eu não tinha um entendimento da política, eu não tinha um entendimento do que é um processo eleitoral, e nós nos candidatamos naquela época, em 2010, para deputado estadual. Com a experiência de 2010, nós fomos para novos processos na vida da gente. Então, por que de entrar na política? Pela necessidade que eu depois, quando fui chamado, de a gente poder contribuir para a vida das pessoas. De alguma forma, a gente transformar a vida das pessoas. E a política nós precisamos ocupar os espaços na política. Nós temos que quebrar alguns paradigmas. Dentre eles, aqueles que só estão na política, pessoas que querem se beneficiar ou pessoas que não querem olhar para a coletividade. Então esse talvez seja o grande paradigma que tenha de uma pessoa que não é do meio e que está entrando, que é, digamos assim, quebrar essa castanha, que é quebrar esse paradigma e você verdadeiramente poder fazer algo para as pessoas. Não tinha uma noção verdadeiramente do que é uma campanha política, do que é você se candidatar e ter uma condição de disputar verdadeiramente. Nós não tínhamos colégios eleitorais, nós não tínhamos um trabalho mais consolidado no interior do estado. Nós éramos conhecidos mais aqui na capital, aqui em Fortaleza, tendo em vista o futebol. Já em 2014, não, nós tivemos a condição de sermos durante quase 3 anos secretário de Estado, quando nós, nessa perspectiva, a gente pôde fazer um trabalho no interior do estado do Ceará. E daí surgiu a condição de, em 2014, quando fomos candidatos, nós fomos votados em mais de 170 municípios do nosso estado. Daí você vê que teve um resultado do trabalho que nós tivemos quando secretário de Estado e o reconhecimento dessas pessoas. Quando nós tivemos uma votação bastante expressiva, nós dobramos, mais do que dobramos a votação de 2010, quando nós tivemos naquela oportunidade 31.850 votos e posteriormente tivemos aí 70.300 votos aproximadamente. Quer dizer, mais do que o dobro. Isso fruto desse trabalho de 2011 a 2013, de um trabalho que nós tivemos a condição de realizar. Então, em 2014, nós já tínhamos um trabalho consolidado e tínhamos uma estrutura que nos permitisse a disputar de uma forma mais, digamos assim, igualitária, mais isonômica com os nossos concorrentes. Foi um mandato muito difícil, o primeiro de 2015 a 2018,
onde foi nossa primeira experiência aqui no Legislativo, e eu sempre vim do Executivo, a minha vida toda foi no Executivo, certo? Sou servidor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, inclusive esse dado eu terminei pulando, quando em 1994, através de concurso público, nós entramos na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, como auditor adjunto do Tesouro Estadual. E fiquei na Secretaria da Fazenda até final de 2010. Né? Então, minha experiência é no Executivo. Quando eu cheguei no Parlamento, é algo completamente diferente. É algo completamente de tudo aquilo que eu já tinha vivenciado na minha vida, de todas as experiências que eu tive. E entrar como líder do governo ainda é mais duro, né? O fardo ainda é mais pesado. No entanto, essa função de líder do governo, convidado que fui pelo governador Camilo Santana, nos permitiu de que nós pudéssemos adquirir uma experiência, um conhecimento mais aprofundado sobre a casa num curto espaço de tempo. Eu digo num curto espaço de tempo porque a função que nós exercíamos forçava que nós tivéssemos um conhecimento mais aprofundado sobre regimento, sobretudo, mais aprofundado sobre as mensagens, e aí quando a gente estuda as mensagens, você termina conhecendo o Estado como todo, todas as políticas do Estado, seja na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da segurança pública, enfim, na área social, em todas as áreas você termina conhecendo aquilo que o Estado faz, porque você vai ter que defender. Você vai ter que defender nas mensagens e nas discussões que porventura venham a acontecer em plenário e nas comissões. E isso tudo nos permitiu a criar esse colchão de conhecimento, que eu digo, para que a gente pudesse ter essa experiência acumulada. E nesses 4 anos, para mim, foram 4 anos extremamente importantes, que me permitiram crescer enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e crescer também na relação com os nossos colegas parlamentares. Nós tínhamos, naquela época, um grupo, de uma certa forma, razoável de oposição. Dos 46 deputados, nós tínhamos algo em torno de 16 a 17 deputados de oposição. Nós tínhamos em torno de 30 deputados de situação e 16 de oposição aproximadamente. Isso tudo faz com que, quanto maior o número, maior o nível de defesa, as pessoas criticam mais, e quando eu falo a crítica é de forma republicana, de forma respeitosa, e para que você possa responder essas críticas, você tem que se apropriar de informações, de números de conhecimento. E a gente tentou, ao longo desse tempo, ao longo desses 4 anos, nós tentamos mergulhar cada vez mais em todas as políticas públicas do governo do Estado para que a gente pudesse aqui fazer o bom debate. São situações completamente diferentes. Uma coisa é o parlamentar está exercendo a função de parlamentar e líder do governo, outra coisa é o parlamentar está exercendo a função de parlamentar e como primeiro secretário da casa. Primeiro secretário da casa, você se debruça mais nas informações internas da Casa Legislativa. É a gestão da Casa Legislativa. É você saber aquilo onde está, o que funciona dentro do seu equipamento, no caso físico aqui da gente, para que você possa ficar responsável, você possa estar à frente da Assembleia, do equipamento como um todo. E a gente também teve essa experiência que também foi gratificante, na medida que a gente conheceu servidores, de que forma funcionava o serviço, de que forma funcionava o serviço aqui da casa, né? E a gente pôde também dar nossa contribuição, nossa parcela com a gestão. Então são 2 situações diferentes. Uma é a gestão da casa e a outra é o parlamento em si. E esse período de 2019, 2020, onde nós fizemos a gestão da casa com o então presidente, o deputado Zé Sarto, nós também tivemos a condição de crescer um pouco, de aprender um pouco sobre a gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
A pandemia iniciou em março de 2020, né? Nós estamos em 2021 e tudo foi muito novo para a humanidade, né? Essa questão da pandemia é algo novo para todos nós. Nós ainda estamos tentando nos moldar e conviver com essa situação. E para nós aqui do Parlamento, da Assembleia Legislativa, quando iniciou dia 18 de março do ano passado, de 2020, nós ficamos no primeiro momento um tanto quanto perdidos, né? Naquela época teve o isolamento rígido, né? Onde tudo foi fechado, nós tivemos aí alguns dias de fechamento e quando foi a partir do início de abril que nós começamos a pensar o que fazer. E nós, de uma forma assim extremamente célere, a gente conseguiu implantar aqui na Assembleia Legislativa uma plataforma virtual que nos permitisse fazer as sessões de forma virtual. E isso foi o primeiro parlamento do Brasil que implantou essa plataforma virtual, onde nós até hoje fazemos algumas das sessões relativas às comissões e até mesmo algumas sessões solenes, algumas sessões públicas, nós fazemos de forma virtual. Atualmente estamos fazendo um dia, nós estamos trabalhando de forma presencial um dia, na realidade não é nem de forma presencial, de forma híbrida. Alguns deputados vêm presencialmente, outros acompanham pela plataforma virtual. Isso tudo foi um aprendizado para todos nós. E esse período de março de 2020 até os dias de hoje tem sido uma verdadeira busca para que nós não paremos os trabalhos aqui na casa, o que não aconteceu. Nós, de lá para cá, inclusive, a produção legislativa dos deputados tem sido muito boa. Não paramos, demos alguns saltos, né, nos últimos 15 dias, nas duas últimas semanas, nós tivemos quase 200 projetos aprovados por parlamentares. Então, isso é apenas um dado, um exemplo de que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ela tem trabalhado bastante. Tem trabalhado através das mensagens que são enviadas para essa casa do Poder Executivo, assim como também do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário, e como também as produções por parte dos deputados e deputadas. Isso tudo faz com que nós possamos aqui estar contribuindo no momento de dificuldade, momento de pandemia, momento onde a sociedade também ela termina exigindo de que o parlamento, de que seus representantes possam se debruçar cada vez mais, estudando projetos que possam impactar na vida das pessoas e também a própria Assembleia dando suas respostas para que essa sociedade também possa, no momento que nós estamos passando, possa também ter algumas alternativas. O decreto de calamidade pública, a Assembleia decretou de calamidade pública para quase todos os 184 municípios do estado do Ceará. Nós tivemos aí dois momentos distintos. Ano passado nós tivemos uma votação por volta de julho do ano passado, agosto do ano passado, e agora no início desse ano novamente tivemos, porque foram 6 meses de estado de calamidade pública, como foi agora no início do ano, agora em fevereiro, março, nós tivemos mais 6 meses de calamidade pública. E nesse período, quando você decreta calamidade pública para um município, o que é que ocorre? O município, não que ele vá poder contratar tudo e todos sem nenhuma previsão legal, não é isso. Apenas o que ocorre é que o ente ele poderá fazer suas aquisições ou fazer suas contratações de pessoal de uma forma onde haja uma maior celeridade, porque o caso requer uma maior celeridade, respeitando as previsões legais. E nós aqui, na Assembleia, nós tivemos aqui, após decretar calamidade pública em diversos municípios e no estado do Ceará como um todo, nós tivemos mensagens extremamente importantes que foram aprovadas por essa casa. Mensagens que impactaram em diversos segmentos. Nós tivemos aqui o auxílio cesta básica, onde nós aprovamos aqui na Assembleia. Nós tivemos aqui a isenção de contas de água, pagamento de conta de energia. Nós tivemos aqui o Vale Gás, que foi aprovado. Nós tivemos aqui o pacote de medidas para o setor de alimentação fora do lar e de eventos. E
Também tivemos aqui o programa de microcrédito produtivo do Ceará, microcrédito produtivo do estado do Ceará, entre outros. Portanto, são diversas mensagens que impactam na vida das pessoas. Nós sabemos que nós tivemos muitos irmãos e irmãs cearenses que perderam seus postos de trabalho. E quando você perde um posto de trabalho, é menos renda que você terá. Você não terá a condição de estar pagando suas contas. Os boletos não param de chegar. E aí o Estado teve a sensibilidade, através do governador Camilo Santana, e aí eu quero aqui ressaltar da sensibilidade que o governador Camilo teve quando ele implantou uma nova metodologia, quando ele implantou um comitê. E esse comitê, ele analisa semanalmente não apenas os dados epidemiológicos, mas também as questões socioeconômicas dos setores. E essas mensagens, essas ações que eu acabei de ler, dentre algumas outras que nós tivemos outras também. Nós tivemos aqui a questão do vale-refeição para os alunos da rede pública de ensino, que mesmo os alunos não indo trabalhar, ou não indo estudar, estando em casa, estudando em casa através das plataformas virtuais, os alunos, mesmo assim, eles estavam recebendo o seu vale-refeição. E tivemos uma série de outras medidas que impactaram na vida das pessoas. Então, essas análises eram feitas são realizadas por esse comitê, que semanalmente se reúnem e fazem as análises dos dados, repito, epidemiológicos, como também socioeconômicos do estado do Ceará. E por isso o estado tem aí, tem de uma certa forma exitosa, no momento desse de pandemia, tem sido exemplo para todo o Brasil. Portanto, nós aqui na Assembleia, durante todo esse período de pandemia, nós temos aqui aprovado importantes medidas que que impactam na vida das pessoas. A vida é um eterno conhecimento e é você estar sempre sensível, a gente está sempre tendo que nos transportar para o outro, né? É a questão da empatia, né? Quando você consegue ter a condição de estar se transportando para o outro e você está conseguindo sentir a dor do outro. E todas essas experiências, todas essas comissões, não só essa comissão bipartite que nós participamos, mas todas as experiências de vida que a gente tem, terminam fazendo com que a gente adquira, além do conhecimento, a gente também nos torne um pouco mais sensível. E nós, políticos, enquanto exercemos cargos políticos, nós temos que ter essa sensibilidade de, em momentos como esse que nós passamos, de muita dificuldade, e eu digo que nos últimos 6 anos o estado do Ceará ele tem dado mostras e tem dado exemplos para todo o Brasil, que nós aqui nordestinos, cearenses, nós temos a capacidade de superação. Nós passamos por um problema grave, estamos passando por um problema gravíssimo ao longo dos últimos 50 anos e que tem se agravado ao longo dos últimos 10, que é a questão hídrica do nosso estado. O estado do Ceará, se nós pegarmos nos últimos 5 anos atrás, a gente estava passando por um problema seríssimo de escassez de água. Inclusive, esse governo, ele já perfurou mais de 6.000 poços profundos em todo o estado. Nunca se perfurou tanto poço profundo como nos últimos 6 anos foram perfurados. E esse foi talvez o primeiro grande desafio, que é a questão hídrica. Depois nós passamos por outros desafios, passamos pelo desafio da segurança pública, onde nós tivemos aí momentos extremamente difíceis, onde nós, população como um todo, vivenciou motins de policiais militares, passamos aí por situações nas próprias unidades prisionais, e tudo isso nós conseguimos superar. Passamos por problemas antes da pandemia, passamos por problemas na área da saúde, que é até importante frisar e ressaltar, que o estado do Ceará, nessa pandemia, se nós estamos aí tendo uma situação comparando-se com outros estados de dificuldade, dirá se nós não tivéssemos a rede pública de saúde que nós temos, com 4 hospitais regionais, com mais de 30 UPAs estaduais, com diversas policlínicas, CELS, enfim, com
com a estrutura de rede de saúde que nós temos. Então, na pandemia agora foi um outro desafio, foi mais um desafio na realidade, e que nós estamos mostrando a força do nordestino, a força do cearense, e se Deus quiser, logo, logo, estaremos aí a nossa vida normal. Bem, a partir do dia 1º de fevereiro de 2021, quando nós assumimos aqui a presidência dessa casa parlamentar, nós primeiro tentamos aqui fazer um diagnóstico de como é que estava a Assembleia, de onde é que nós queríamos chegar. Obviamente que a questão da pandemia da Covid-19 termina de alguma forma impactando em algumas situações, onde nós temos que dar uma atenção maior num momento como esse que a população está passando. E aí nós temos aqui algumas ações que a Assembleia, de alguma forma, está sendo protagonista, de uma forma direta ou indireta, e para que a gente possa, repito, estar aí minimizando a dor, o sofrimento das pessoas. Primeiro, a questão da participação na campanha Vacina Solidária. Esse é um programa do Poder Executivo, através da primeira-dama Odélia Santana, onde ela está promovendo que as pessoas, está incentivando no que as pessoas possam estar se vacinando, na medida que as pessoas possam estar se vacinando, as pessoas possam estar levando 1 quilo de alimento não perecível, fazendo essa doação. A pandemia, além do problema de ordem sanitária que ela nos trouxe, ela também nos trouxe um grave problema, que é uma questão socioeconômica. Hoje nós observamos, sobretudo aqui na capital, eu digo sobretudo porque nós moramos aqui, a quantidade de pessoas que estão nos sinais, no meio da rua, diversos pedintes, como nunca a gente tinha visto. Isto tudo fruto do desemprego, isto tudo fruto do fechamento de diversos postos de trabalho, diversas empresas fechando, e isso tudo ocasionando um problema também social. E na medida de que nós olhamos, temos a sensibilidade de estar nos transportando por o outro, a gente está fazendo uma campanha como essa, a Assembleia Legislativa se inserindo nessa campanha da primeira-dama do Estado e também está incentivando as pessoas, e nós também estamos aqui também tentando dar nossa parcela de contribuição nessa campanha de vacinação solidária. Segundo, é a questão da campanha para arrecadação de cestas básicas. Nós arrecadamos aproximadamente 35 toneladas de cestas básicas, nós distribuímos em todo o estado do Ceará, e onde houve uma grande mobilização por parte, não apenas da Assembleia, mas da Assembleia Capitaniano com a sociedade civil. E a gente conseguiu fazer essa distribuição aí em todo o estado, em praticamente todo o estado, diminuindo, minimizando o sofrimento das pessoas. E através dessa campanha de doação, foi de que nós estamos aí com a campanha, foi que nos deu luz a iniciar uma campanha chamada Pacto contra a Fome. Que essa campanha, ela visa o quê? A dar uma segurança alimentar para as pessoas, onde nós estaremos aí distribuindo, adquirindo e distribuindo aproximadamente 10 mil cestas básicas por mês. Com essa campanha de arrecadação de doação de cesta básica, surgiu a oportunidade, surgiu a condição de nós pensamos, vamos fazer algo que não seja uma doação, porque as pessoas doarem terminam cansando, todo mundo está passando por uma certa dificuldade financeira. Então, a gente está sempre pedindo a doação das pessoas, de uma certa forma, isso, como disse, a gente viu que nós não iríamos conseguir isso, porque a pessoa doa uma vez, mas está todo mês doando, também pesa no bolso das pessoas. Então, nós pensamos, vamos nós, enquanto Assembleia, enquanto Parlamento, nós adquirirmos essas cestas básicas e estarmos doando para as pessoas. O que nós estamos fazendo a partir de agora, do início desse mês. Estaremos adquirindo, na realidade, nós já votamos e aprovamos um projeto que se transformou lei, que é a da aquisição de 10 mil cestas básicas pelo Poder Legislativo.
que nós estaremos distribuindo aí ao longo dos próximos meses, enquanto tiver o decreto de calamidade pública, enquanto o Estado tiver decretado calamidade pública. Portanto, serão 10 mil cestas básicas que nós estaremos aí ajudando os nossos irmãos e irmãs cearenses. Outro setor, outro segmento, nesses 4 meses que nós estamos à frente da Assembleia, que nós estamos atuando fortemente e que nós colocamos como uma meta, foi a questão da saúde mental. As pessoas hoje, além do problema sanitário, além do problema de ordem socioeconômica, também tem um problema de saúde mental, porque as pessoas estão, muitas delas, a grande maioria, estão ficando mais tempo dentro de casa, estão ficando, muitas vezes, não tem um lazer, porque não pode sair, as pessoas terminam ficando com medo de sair, e com razão, porque a doença nos exige de que nós possamos estarmos mais recolhidos, e aí começam a aparecer os problemas de ordem, de ordem mental. E aí, nessa perspectiva, nós inauguramos um núcleo de saúde mental aqui na Assembleia Legislativa, onde nós podemos oferecer esse serviço para, além dos parlamentares, para os servidores dos parlamentares, para os familiares dos parlamentares, para os servidores daqui da casa, como um todo, como também para a comunidade do entorno aqui da Assembleia. Isso tudo a gente faz com que nós tenhamos um atendimento voltado para as pessoas que estão necessitando e com a equipe multidisciplinar, formado por terapeutas, psicólogos, enfim, psiquiatras, e nós temos a condição de ter um olhar diferenciado para as pessoas. Portanto, esses 4 meses que nós estamos aqui, nós estamos focados, nós temos outros, é verdade que nós temos outras ações, mas essas que nós estamos focados com uma maior profundidade, uma maior atenção, para que a gente possa aí também estar ajudando a essas pessoas, aqueles que mais necessitam nesse momento aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Esse período, nós estamos passando por um período extremamente difícil. Hoje nós temos quase 21 mil cearenses que vieram a óbito. São famílias que estão dilaceradas, são pessoas que poderiam estar no nosso meio e que infelizmente a Covid-19 levou. A Covid-19 ainda é algo que as próprias autoridades sanitárias ainda procuram alguns porquês. Mas existem situações básicas que nós temos que fazer. Por exemplo, o distanciamento social, o uso de máscara, a limpeza das mãos com álcool gel e tantas outras medidas são básicas. Se você está com a máscara, obviamente que você vai se proteger a si e proteger o outro. Se você está mantendo o distanciamento, é óbvio que a contaminação será numa perspectiva bem menor. Se você está evitando a aglomeração, é óbvio que a contaminação, a infecção, ela se dará de uma forma bem menor. Então, são ações básicas que nós temos que ter. É o cuidado com o outro, consigo e com o outro. O que falta muito à sociedade hoje é esse olhar diferenciado. Esse discurso de ódio, esse discurso raivoso, e muitas vezes o discurso meramente político, com interesses políticos, que nós temos que ter o discurso político, mas no período da política. Nós temos que ter os discursos políticos, porém, nos momentos apropriados para a política. Nós não podemos permitir que as nossas lideranças, seja elas quais forem, estarem aí induzindo, influenciando com que nós, enquanto população, estarmos nos expondo. Hoje nós perdemos quase 21 mil cearenses. No Brasil, já são mais de 460 mil brasileiros. 460 mil famílias que perderam entes. Então, será
que nós estamos corretos, algumas das nossas lideranças estão corretas. Eu sei que é difícil, é você dizer, não, fique em casa, mas por outro lado, as pessoas têm que comer. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio para isso. Nós temos que encontrar, com muita prudência, serenidade, sobretudo, e respeito às pessoas, nós temos que encontrar uma fórmula para que a população não sofra tanto. Seja o sofrimento de perder entes, seja o sofrimento de não ter o que comer. Então, esse equilíbrio que nós temos que, é o nosso grande desafio. É nós verdadeiramente estarmos encontrando ou tendo esse equilíbrio como parâmetro. Óbvio que a gente, enquanto pessoa pública, nós não vamos, não é todo mundo que vai gostar das ações, nem Jesus Cristo agradou a humanidade. Então, a crítica faz parte. E a crítica, não a crítica pela crítica, não aquela crítica com o viés do interesse político. Mas muitas vezes nós não estamos vendo determinadas situações ou não estamos tendo a sensibilidade de ver determinada situação. E a população, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos seguem, muitas vezes fazem uma determinada crítica que nos alertam. E isso é importante. O homem público ele não pode estar fechado a críticas. O homem público, a pessoa pública, ele tem que estar aberto. Obviamente que a gente faz a separação do joio e do trigo. Obviamente que a gente vai perfeitamente saber daquela crítica que tem um viés estritamente político, daquela crítica que quer engrandecer ou quer melhorar algo. Eu quero passar uma mensagem final para aqueles que nos assistem, para os cearenses, os brasileiros e cearenses em especial, de que nós temos que acreditar nos nossos governantes. Nós temos que acreditar nas nossas lideranças. Mas também temos que fazer nossa parte. Nós temos que estar sempre respeitando as autoridades sanitárias e o melhor remédio, além, é claro, do distanciamento, da não aglomeração, da limpeza constante de suas mãos com álcool gel, nós temos que estar sempre em mente que só tem uma única saída para essa questão da pandemia, que é a vacinação. Vamos todos nos vacinar. Somente através da vacina que nós iremos verdadeiramente ter uma condição de voltar à nossa vida normal. Portanto, agradeço aqui o espaço que vocês estão nos dando. A Assembleia Legislativa estará sempre à disposição da população de uma maneira geral. Queremos estreitar esses laços com a sociedade, diminuir esse distanciamento, fazer com que a população saiba do que está sendo feito pela Assembleia, a população saiba do que está sendo feito por seus representantes, e nada melhor que nós utilizarmos os meios de comunicação para que a sociedade possa verdadeiramente acompanhar os trabalhos dos deputados estaduais. E vacina já. Todos se vacinando para que a gente possa efetivamente voltar ao normal. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.